Olá pessoal, tudo bem com os senhores? Espero que sim. Espero que os senhores estejam é, aproveitando o material que eu estou disponibilizando no Stoa. Lembrando que o nosso curso continua ativo, os senhores continuam trabalhando em casa e qualquer dúvida vocês podem me procurar pelo Stoa, enviando mensagens, tá bom? Eu estou à disposição. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar é com relação à participação no fórum. E falando sobre a atividade de ontem, eu estou com o fórum aberto, então vejam, o tema 4, abordagem da informação, eu coloquei uma tarefa para vocês entregarem até ontem, que é basicamente citar um exemplo ou um caso. Você deveria relacionar, citar uma prática contábil, uma escolha contábil e fazer uma relação disso com a prática de gerenciamento de resultado, citando a fonte ou o material consultado. Eu imagino que vocês não tiveram dificuldade para fazer essa atividade, porque tem muito material, tem uma vasta literatura sobre prática e exemplos de gerenciamento de resultado, tá? Coloquei algumas orientações a respeito de como apresentar essa atividade no fórum, e estou lendo. Eu ainda não li todas as respostas, mas o material que eu li até agora foi satisfatório. Bons exemplos eu encontrei, boas explicações. Então eu acredito que vocês exploraram muito bem essa atividade, esse fórum voltado para gerenciamento de resultados. Muito bom, depois eu vou continuar avaliando e obviamente eu vou tabular as atividades. Pessoal, algo que eu gostaria de ressaltar é o respeitar o prazo, tá? Então a participação no fórum é até às 22h30 e considerando que nós estamos à distância e nós não estamos com as aulas, fazendo as aulas presenciais, com relação aos prazos eu serei rigoroso, tá bom? Então vamos respeitar os prazos. O professor estabelecer um prazo, tem que obedecer. Com relação à atividade de hoje, na verdade eu gostaria de discutir com vocês, e ainda fazendo uma relação com o gerenciamento de resultados, a atividade prevista para hoje basicamente é discutir um artigo, não é? Dissecando a mensuração da cana-de-açúcar a valor justo, buscando melhorias na informação contábil. Na verdade, esse é um paper que eu apresentei no Apiconte do ano passado e ele se aproxima da minha linha de pesquisa, um tema que eu estou pesquisando, que é basicamente qualidade da informação voltada para cana-de-açúcar, valor justo, relevância da informação, tá? E basicamente a gente fez a simulação. Eu vou explicar os detalhes do artigo. Alguns slides eu vou ser mais objetivo, pois depois você pode ler o artigo. O artigo completo já está disponível no Stoa. E o objetivo final é fazer a relação com a abordagem da informação ou a prática de gerenciamento de resultado. E no final do vídeo eu vou comentar sobre uma atividade para ser realizada até amanhã, que na verdade é uma atividade que eu estava prevendo também para a aula do dia 26, a aula do dia 26 de março. Talvez eu adicione um dia, considerando que eu não estou disponibilizando este vídeo na terça-feira, no dia
24, ou seja, eu estou disponibilizando no dia 25 de março, talvez eu adicione um dia. Muito provavelmente eu vou adicionar um dia. Nesse caso, o prazo de entrega seria para sexta-feira, ou dia 27 de março. Mas eu vou passar uma mensagem, eu vou enviar uma mensagem para vocês contendo a orientação a respeito dessa atividade. No final da aula eu volto a falar sobre ela. Falando agora sobre o paper, a gente trata basicamente do CPC 29 ou IAS 41 e apenas para contextualizar, é uma norma sobre ativos biológicos e produtos agrícolas. E houve em 2016 uma alteração no CPC 29 e as plantas portadoras passaram a ser mensuradas a custo. As plantas portadoras, antes dessa alteração, eram mensuradas a valor justo, e em função de algumas críticas, da pressão de alguns países não contentes com essa forma de mensuração, o IASB decidiu rever a forma de mensuração das plantas portadoras, e desde então as plantas portadoras são mensuradas a custo. Esse artigo trata basicamente da cana-de-açúcar, e o canavial é um exemplo de planta portadora. O canavial ele tem uma vida de aproximadamente 6 ou 7 anos. Canavial. E com essa alteração, atualmente ele é mensurado a custo histórico. Então, uma acumulação de custos, e depois, obviamente, equipara-se o canavial a um imobilizado. Então, na formação do canavial, quando eu tenho a formação, eu vou acumulando custos. E depois disso, depois que o canavial está pronto, esses custos são amortizados para o resultado, de acordo com a vida útil do canavial. Se aproxima, obviamente, de um ativo imobilizado. Você forma o ativo imobilizado. O ativo imobilizado está pronto para uso? Sim. Então, a partir dessa data, você faz a depreciação de acordo com a vida útil do bem. O canavial segue a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Depois de um tempo, os custos são amortizados para resultado. Muito bem. O que o canavial oferece para nós? Ele oferece qual é o fruto. Se ele é uma planta portadora, é como se ele fosse uma árvore frutífera. E qual é o fruto que o canavial oferece para nós? É a cana em pé. Essa cana em pé é como se fosse um produto agrícola em formação, em desenvolvimento ou em crescimento no canavial. Ele leva 12 a 18 meses para ficar pronto. Então, depois desses 12 ou 18 meses, ocorre o corte. Então, nós estamos falando basicamente do corte da cana. E depois desse corte, ocorre a rebrota, não é? No canavial você tem um elemento chamado soqueira. E a soqueira, ela é como se fosse a raiz do canavial. Então, o canavial vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Depois de 12, 18 meses, ocorre o corte, tá? E aí depois a tendência é ocorrer a rebrota. Lembrando que nós estamos falando da cana, que é uma cultura semi-perene, e essa rebrota acontece normalmente.
Então, mais cortes eu vou fazer no meu canavial. Lembrando que o máximo aí em média, não é? O tempo de vida útil do canavial é de 6 a 7 anos. Muito bem. Feita essa consideração, a gente, no paper, a gente explora a relevância da informação contábil a partir do valor justo. E ao utilizar o valor justo como forma de mensuração da cana, eu espero realmente fornecer uma informação mais útil para o usuário externo, para o investidor. E o problema é quando eu tenho essa situação ou ausência de mercado ativo, quando eu tenho que recorrer a outras maneiras, a outras formas de mensurar o valor justo daquele ativo. Quando isso acontece? Quando eu não tenho um mercado organizado com compradores e vendedores dispostos a negociar, com informação para consulta. Se você pensar em um mercado, se você precisa de um exemplo de mercado organizado, é só você pensar no mercado de ações. O mercado de ações, você encontra compradores e vendedores dispostos a negociar, um mercado organizado, enfim. Você consegue acessar agora o site da B3 ou outra fonte de informação, pois as cotações elas são disponíveis. Na verdade, outros sites podem oferecer essa informação. E no caso da cana em pé, e até mesmo o canavial, você não tem essa situação, ou seja, não equipara-se. O canavial, vamos falar propriamente da cana em pé, que é o objetivo do artigo, estudar a cana em pé, essa cana que leva de 12 a 18 meses para ser formada. Não tem um mercado organizado com compradores e vendedores dispostos a negociar a cana em pé de 5 meses, ou a cana em pé de 6 meses, de 7 meses. É muito difícil você fazer a mensuração desse produto em crescimento, desse ativo, em função das características específicas dele. Então, além você tem o tempo de formação, que é de 12 a 18 meses, e ainda você tem diferenças nos tratos culturais ou diferenças em relação à formação daquela cana. A questão de localização, a questão do solo, chuva, enfim, aspectos físicos que influenciam no crescimento do seu canavial. Esses pontos também dificultam a mensuração, a encontrar um mercado ativo para essa cana. Então a gente acaba recorrendo a outras maneiras de mensurar. Além disso, as pesquisas indicam que muitos incentivos acabam influenciando as escolhas contábeis. Basicamente, esse é um ponto que a gente discutiu na abordagem da informação, que os próprios incentivos influenciam os gestores. Então, gestores que querem reduzir as oscilações do resultado daquela companhia. O gestor que se preocupa em atingir a meta ou a estimativa que o analista previu. Então, o analista, vamos lembrar, que ele faz uma previsão do desempenho dessa empresa. O próprio mercado tem uma expectativa em relação ao desempenho dessa empresa. Então, isso pode ser um incentivo, não é, para o gestor ou a gestão daquela companhia fazer determinadas escolhas contábeis, optar por práticas contábeis, políticas contábeis que permitam atingir essa expectativa do mercado.
ou então suavizar o resultado. Falei sobre esse ponto também. Entre gerar um resultado com muita oscilação ou um resultado mais com desvio padrão menor, com uma variância menor, pode ser que as empresas prefiram esse último cenário. Ou seja, na hora de apresentar os seus resultados, talvez elas prefiram, se fosse possível escolher, apresentar um resultado com menor oscilação, menor desvio padrão, menor variância. Por quê? Essa informação, a gente não pode esquecer que essa informação alimenta os modelos de decisão dos investidores. E uma empresa que divulga um resultado com uma variação maior, um desvio padrão maior, isso significa alguma incerteza nos períodos futuros. Estou prevendo que em determinado ano, em determinado período, essa empresa vai apresentar um resultado baixo ou um prejuízo. Isso significa o quê? Primeiro, uma reação do mercado em relação a esse desempenho. O mercado ele reage quando a empresa divulga esses prejuízos ou um resultado abaixo do esperado. E também tem a distribuição de dividendos. Se uma empresa divulga prejuízos, não tem a distribuição de dividendos. Então, esses incentivos acabam influenciando as escolhas contábeis. E, obviamente, se há uma escolha contábil voltada para uma prática contábil voltada para atingir a expectativa do mercado, eu posso dizer que aquela informação é menos ou mais fidedigna. É menos fidedigna. Então pode ser uma informação menos relevante, uma informação inconsistente e não alinhada com o objetivo da contabilidade, que é gerar informação útil para fins de decisão. Então, lembrando esse ponto que a gente já tinha comentado na última aula ou no último vídeo. E a metodologia desse paper, esse é o contexto, é o cenário do paper. A metodologia é basicamente um caso, a gente desenvolveu um caso com dados fictícios e dados públicos, de forma a ilustrar as dificuldades da mensuração de ativos biológicos mensurados a valor justo sem mercado ativo, que é o caso da cana em pé. Ricardo, por que você não trabalhou com o canavial, que tem o período a vida de 6 ou 7 anos? O caso do canavial, ele atualmente é mensurado a custo, não é? Depois da alteração do CPC 29, ele é mensurado a custo. O produto agrícola em crescimento, que também é um ativo biológico, de acordo com a norma, ele é mensurado a valor justo, que é o caso da cana em pé. Lembrando que ela tem de 12 a 18 meses para se formar. Bom, então a gente está trabalhando no setor sucroenergético com plantações de cana, e essas plantações serão utilizadas para a produção de açúcar e álcool. A data escolhida para a divulgação das demonstrações e mensuração dos ativos biológicos é 31 de março de 2018, que corresponde exatamente ao encerramento do ano safra, ou seja, é o ano que essas empresas têm que divulgar, ou melhor, elaborar, levantar o seu balanço, levantar as demonstrações contábeis. É o ano de encerramento, digamos assim. E, obviamente, depois de um período, acontece a divulgação. Então, nesse caso, quando a gente vai encerrar o balanço em março ou 31 de março de 2018, nós devemos considerar os próximos 12 meses, que é o período de crescimento da cana em pé. Então, de abril de 2018 a março de 2019, nós temos o crescimento da cana.
a formação da cana em pé. Muito provavelmente nesse período, se for uma cana de 12 meses, muito provavelmente nesse período vai acontecer o corte. Tudo bem? Então, nesse intervalo você tem a mensuração a valor justo sendo apresentada no ativo dessa companhia e, obviamente, as variações, por exemplo, a diferença de valor justo dessa data até essa data, ela é reconhecida no resultado. Muito bem, então nós estamos tratando da safra 18-19. O departamento comercial dessa empresa tem algumas atribuições, como o estabelecimento do preço do açúcar, lembrando que ela vende açúcar e etanol, e os preços são baseados no preço futuro, divulgado na ANAS, lembrando que nós estamos tratando de uma commodity com negociação internacional, então os preços são facilmente consultados. O preço do etanol, a gente utiliza a publicação da Exalc. Com base nos preços futuros e na expectativa da demanda, a gente determina o mix de produção, porque com a cana eu posso produzir uma parte etanol e a outra parte açúcar. Então eu faço essa decisão. Quanto vai para açúcar, quanto que vai para etanol. E esse mix de produção é baseado na expectativa da demanda de mercado, ou seja, eu estou prevendo que o mercado de açúcar haverá uma demanda maior pelo açúcar nos próximos meses, o que significa que pode ser mais interessante para essa empresa aumentar aí a sua produção de açúcar, né? Então vai depender muito da expectativa dela em relação aos próximos meses. Vamos imaginar que essa empresa fechou muitos contratos para fornecimento de açúcar ou muitos contratos para fornecimento de etanol. Então, essa demanda, essa expectativa do mercado, os contratos que ela já fechou com os seus compradores ou clientes acabam orientando também essas decisões. Então, em 31 de março, ela tinha um estoque de 47 milhões. Mais informações a respeito dessa companhia. O canavial ou a soqueira está mensurada pelo custo e é tratada como ativo imobilizado. Quando você lê soqueira, você tem que pensar no canavial. Conforme eu tinha comentado anteriormente, é a planta com um ciclo de 6 a 7 anos de vida. E a cana em pé, que é considerado um ativo biológico, ela se encontra em terras diferentes e apresenta-se em estágios de crescimento diferentes. A mensuração do valor justo da cana em crescimento foi de 45 milhões. Os números são apresentados em milhares no trabalho. E a empresa utilizou o método do fluxo de caixa descontado para fazer essa mensuração. Por que fluxo de caixa descontado? A cana em pé não tem mercado ativo. Lembra? Você tem a cana em crescimento, conforme eu já tinha comentado anteriormente, 12 meses. Então, por exemplo, a cana aqui na metade, a cana de 6 meses, quem vai se interessar para comprar essa cana de 6 meses? Quais são os compradores e vendedores dispostos a negociar essa cana? Qual é o preço de referência? É muito difícil encontrar essa informação. E ainda mais quando você tem a cana em pé com características físicas e químicas diferentes. Então isso dificulta muito o preço de mercado. Por isso a gente acaba utilizando o fluxo de caixa descontado. Para fazer isso, para estimar o valor justo e utilizar o fluxo de caixa descontado, eu preciso de algumas estimativas, como tonelada de cana por hectare, área da colheita,
quilograma de ATR por tonelada e o preço médio do quilo de ATR. Então, essas informações acabam sendo utilizadas. E reparem que o TCH, ou tonelada de cana por hectare, acaba sendo uma estimativa com base em dados históricos. A área de colheita também é uma estimativa com base em dados históricos. E até o quilograma de ATR por tonelada. O ATR, ou açúcar total recuperável, é um elemento que é extraído. Vamos imaginar o processo de fabricação da cana e do açúcar. A gente não precisa ser especialista nesse momento. E depois você pode também consultar o artigo que eu trago mais detalhes. Mas é como se fosse um elemento que é observado e as suas características acabam influenciando a produção do açúcar e do etanol. No sentido de que quanto maior o ATR, maior a produtividade. E eu também tenho o preço médio do quilo de ATR. Bom, outro ponto que foi explorado falando em produtividade, não é? Que foi explorado no artigo é a questão do um exemplo, na verdade, de utilização dos dados históricos para a criação de estimativas. Então, nesse caso, eu tenho as safras, as últimas 3 safras, 15, 16, 16, 17, 17, 18, né, com o TCH respectivo, o médio, na verdade, não é? Das 3 safras, as áreas utilizadas para colheita, o quilo de ATR por tonelada e o preço do quilo de ATR médio. Lembrando que esse preço ele é fornecido pela Consecana. A Consecana, você vai encontrar mais informações a respeito dessa entidade no artigo ou até no próprio site da Consecana. Ela tem um modelo, uma fórmula que permite o cálculo desse preço do quilo de ATR médio. Então, para fazer a estimativa, a gente acaba utilizando essa informação da Consecana. Então, eu tenho a estimativa que foi criada para a safra de 17 e 18, que é a safra passada, não é a safra que nós estamos trabalhando. Apenas para você visualizar as distorções. Então eu fiz uma estimativa e tem distorção. Veja, em 17 e 18 eu estava estimando um TCH de 80, mas na verdade o ocorrido foi de 78. Eu fiz uma estimativa de trabalhar com 10.000 hectares, mas na verdade o ocorrido foi de 10.123. Então tem essas variações. Embora eu faça uma estimativa com base em dados históricos, muitas vezes eu utilizo dados históricos, o real ou o ocorrido pode ser diferente. Então essas diferenças podem causar uma distorção ou uma variação na mensuração do valor justo. Então a gente já começa a chamar a atenção para essas distorções e as suas consequências na mensuração ao valor justo. Pois, se eu utilizo essas estimativas e elas se distanciam muito da realidade ou do ocorrido, obviamente, essas diferenças eu vou observar na hora de aplicar o fluxo de caixa descontado para chegar no valor justo. Muito bem, agora falando sobre a nossa safra de interesse, que é 18/19, essa que nós estamos trabalhando, eu utilizei as 3 últimas safras para estimar TCH. Eu esperava um aumento no TCH em relação ao que aconteceu na última safra, e no artigo a gente explora essas expectativas, essas variações nas expectativas, que pode ser, por exemplo, um investimento que você fez no canavial, alguns cuidados
no seu canavial que podem proporcionar um melhor aproveitamento, uma melhor qualidade da cana e um maior ATR também. Nesse caso, o quilo do ATR da última por tonelada de cana da última safra foi de 138 e eu não estou esperando variações nesse número. Tá? Então, basicamente, são esses os preços e as estimativas que nós trabalhamos. O quilo do ATR, a minha expectativa é de 0,56, embora a Consecana tenha divulgado 0,59, e essa redução pode ser explicada por uma projeção que a gestão fez em relação à redução do preço do quilo do ATR. Por maior oferta, condições climáticas favoráveis que foram previstas pelo modelo e que acabam influenciando o preço do quilo do ATR. Em função disso, a gente consegue fazer, além de prever a produtividade, a gente também tem que prever o mix de produção. Então, o mix de produção ele acaba sendo, conforme eu comentei anteriormente, dependente da previsão, das expectativas que a gestão tem em relação às próximas, em relação à demanda do mercado. Então, o caso do açúcar, por exemplo, se você tem na última safra a cana sendo convertida mais em açúcar, ou melhor, mais em etanol, menos açúcar, foi porque na hora de fazer uma projeção das receitas ou do faturamento dessa empresa, seria mais vantajoso converter a cana-de-açúcar ou produzir o etanol através da cana-de-açúcar. No caso de 2018, 2019, a expectativa permanece a mesma. E nesse caso a gente ainda aumentou a produção do etanol. Qual seria a justificativa, Ricardo? A justificativa é que há uma safra que há uma demanda maior, né, pelo etanol nos próximos meses. Além disso, vamos imaginar, por exemplo, que o preço do açúcar dessa commodity caiu, né? Então pode ser não tão interessante transformar ou produzir o açúcar em função da queda ou da forte queda do açúcar no mercado internacional. Então essa empresa viu que o etanol realmente pode ser interessante. Não estou falando sobre a situação atual, né? Fazendo um parênteses. A situação atual eu estou me referindo à questão do coronavírus e como isso influenciou os mercados e também a disputa entre Rússia e Arábia Saudita, gerando uma forte oscilação também no preço do barril do petróleo. Então, a condição atual, ela não está sendo considerada para fazer a decisão ou a escolha do melhor mix para essa empresa. Tudo bem? Nesse caso, é uma empresa que não está vivenciando um momento de crise. Até pelo período do paper. O paper foi apresentado em junho de 2019. Então a gente nem ouviu, naquela época nem era conhecido o tal do coronavírus. Muito bem. Outras informações mais técnicas para a gente fazer a separação, né? Quanto que vai para açúcar e quanto que vai para etanol. Então a gente considerou no paper que 1 kg de açúcar tem essa quantidade de ATR, 1 litro de álcool tem essa quantidade de ATR, e aí a gente utilizou uma fórmula para fazer a conversão, né? Qual que é a minha expectativa de produção de ATR total. Primeiro eu tenho que calcular essa expectativa total para depois separar, com base naquele mix, quanto que vai para açúcar e quanto que vai para álcool. Então, os hectares vezes o TSH previsto, vezes quantos
quilos de ATR eu vou produzir por tonelada, eu tenho uma estimativa de 110 milhões de quilogramas de ATR para a produção. E quanto que eu vou utilizar para cada? Aí, no caso, eu utilizei aquele mix, né, para fazer a separação. Isso foi para açúcar, isso foi para etanol. E depois só falta fazer a conversão, quanto que eu vou produzir aí no final, né, de açúcar e de etanol. Então eu vou utilizar os 38 milhões que eu separei de ATR, tá? Ó, os 38 de ATR, e vou dividir aqui, né? Lembra pelo fator de conversão, ó, 1,0495, e vou dividir por 1,0495 para encontrar quanto que eu vou produzir de açúcar, e depois eu vou fazer o mesmo com o etanol. Bom, aí lembrando que como que eu vou estimar aí o preço do açúcar, né? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o açúcar é exportado, e a base para estimar o açúcar é um contrato futuro. E esse contrato representa 112 mil libras de açúcar, que equivale aproximadamente a 50.802 quilogramas. Eu fiz a conversão, né, pessoal? Utilizei um fator de conversão de libra em quilogramas. Já que a gente está tratando, no nosso caso, de quilos, eu tenho que fazer a conversão, pois essa commodity é negociada de acordo com esse fator. E eu preciso simplesmente converter para reais por quilo. Então eu fiz essa conversão, tá? Do etanol, eu tive que me preocupar com o etanol também tive que fazer a conversão de reais por metro cúbico para reais por litro. E aí uma premissa, né, que é vender o etanol durante todo o ano, ou seja, eu não vou fazer nenhuma espécie de estocagem. Então as vendas serão lineares ao longo do ano, porque se eu tivesse eu tenho a possibilidade de estocar, mas a complexidade do caso poderia aumentar. Então, para simplificar, eu vou trabalhar aí com uma venda linear ao longo do ano. Então, novamente, ó, os dados, né, de negociação, e aí eu fiz a conversão para reais por litro, para a gente conseguir fazer as estimativas lá, tá? Lá no paper eu também tenho todas as explicações de como eu cheguei no preço estimado do álcool. Bom, feito isso, eu consigo fazer, né, a estimativa da venda do açúcar e a estimativa da venda do etanol. E com isso eu tenho as receitas com vendas, né? Aqui na verdade eu tenho a parte, né, física, né, ó. Então são 3.075.184 quilogramas de açúcar. E aí, novamente, assumindo que as vendas foram lineares, né, a mesma quantidade ao longo dos meses. Então, os próximos 12 meses é isso que eu conseguiria obter. E o mesmo para a venda do etanol aqui, ó, tá? E aí, com os preços que eu calculei anteriormente, eu tenho as receitas de venda, tanto do açúcar quanto do etanol, tá? Bom, então até aqui eu tenho basicamente a explicação de como eu cheguei no preço do etanol, no preço do açúcar e na quantidade, baseada no mix que eu já apresentei anteriormente. Cheguei nas receitas com vendas e agora a gente faz a estimativa dos custos. Vou ser mais breve nessa estimativa para o vídeo não ficar tão longo, mas obviamente foram considerados custos de produção, custos agroindustriais, custos relacionados à colheita, e todos esses custos foram estimados com uma expectativa de aumento, com uma expectativa de reajuste pela inflação. Além disso, para a gente trazer os fluxos de caixa futuros a valor presente desse ativo biológico ou da cana em pé, eu preciso utilizar uma taxa de desconto. A taxa de desconto que o mercado geralmente utiliza, a gente vê muitas empresas utilizando WACC.
Então, estima o custo de capital próprio, ou CAE, e também estima o custo de capital de terceiros, ou CAI. E com base, nisso, a gente tem o WACC, que é o custo médio ponderado de capital, utilizando o CAI e o CAE, que é o custo de capital próprio. O CAE, eu não comentei, mas é importante ressaltar que muitas empresas utilizam até o CAPM para fazer essa conta. Lembrando que o CAPM ele tem algumas limitações para utilizar no mercado de capitais brasileiro. Algumas limitações. Então, a gente acaba utilizando o CAPM, lembrando que algumas críticas podem ser feitas a esse ponto, não é? E até o histórico que você considera para fazer a estimativa do CAPM, o histórico de associação ou da carteira de mercado ou daquele ativo objeto, daquela ação específica que você está considerando, esse histórico também pode influenciar no retorno observado ou no retorno esperado, né? Então, tem algumas limitações aí que a gente sabe que podem influenciar também o CAI, tá? Bom, feito isso, a gente tem as estimativas de entradas e saídas, né, do fluxo de caixa associado à cana em pé. A gente fez a separação aqui em produção, colheita e tratos culturais, também explicado no paper. E depois disso a gente desconta, né? A gente traz a valor presente para a data de elaboração das demonstrações. A gente vai encerrar, lembra, em 31 de março. E a gente tem o valor de 45.928 milhões, tá? Esse é o valor justo da cana em pé para a data de divulgação, tá? Considerações que a gente tem que fazer. As distorções, pessoal, considerando que julgamentos e estimativas foram usadas, podem acontecer distorções, como eu já tinha previsto, eu já tinha comentado anteriormente. A gente fez basicamente três exemplos aqui, né? Uma queda do quilograma de ATR por tonelada de cana-de-açúcar de 138 para 120 quilos faria com que o valor justo passasse a 36 milhões. Não é? Ou então uma redução na produtividade de toneladas de cana por hectare de 60 para 60 reduziria o valor justo para 30 milhões. Não é? Ou uma redução no beta médio de empresas do mesmo setor para 0,1 aumentaria o valor justo para 48 milhões. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a discricionariedade, o poder de escolhas ou de utilizar estimativas, de aplicar o julgamento, ele pode gerar uma variação relevante no número em análise. Por isso que a gente fala, julgamento, você vai aplicar um julgamento responsável. Porque muitas vezes aquele número está sendo analisado, considerado por usuários externos, por investidores. E isso pode, obviamente, influenciar, né, a decisão desses investidores. Bom, e esse é o ponto que a gente consegue fazer mais claramente a relação com o gerenciamento de resultados. Porque se você tem uma subjetividade presente no modelo e se você tem incentivos para gerenciar, né, seja diminuir a oscilação da minha série de lucros, ou atingir a expectativa do mercado, ou apresentar um melhor desempenho para o mercado, isso pode gerar, em alguns casos, distorções materiais significativas na forma de mensuração da cana em pé. Então esse é o elo que a gente tem com a aula, com a abordagem da informação, a subjetividade e os incentivos gerando alterações significativas nos resultados, né?
E o que a gente pode fazer para resolver? Bom, vamos lembrar que a planta portadora, aquela de vida de 6 a 7 anos, atualmente utiliza-se o custo histórico. Não é? O que a gente pode fazer? Ora, se a gente utiliza o custo histórico para a planta portadora, vamos utilizar o custo histórico para a cana em pé também, diante dessa subjetividade. Não é? Ou pesquisar sobre outras técnicas, outras maneiras de mensurar. Um exemplo que eu tenho trabalhado é a modelagem agrícola baseada em processos. O que é essa modelagem agrícola? Ao invés de utilizar dados históricos, como a tonelada de cana por hectare, o quilo de ATR por tonelada, que muitas vezes são baseados em dados históricos, em produtividade histórica daquela empresa, é uma média, a gente pode tentar prever, fazer uma previsão. Tem na área da agronomia, tem modelos especializados ou voltados para essa tarefa, de fazer uma previsão. Isso, claro, vai depender de várias características do canavial. Água, o clima, o solo, o manejo, enfim, tudo isso tem que ser considerado. E tem muitos estudos na área de agronomia, né? Lá a gente tem, por exemplo, na Exalc a gente tem um sistema Tempo-Campo, que lida basicamente que trabalha exatamente nessa área, que é para fazer uma previsão, né, desses resultados. E eles têm apresentado resultados bastante consistentes durante os últimos 5 anos aí, em grandes grupos comerciais brasileiros. Né? Então, assim, a gente tem que considerar que outras abordagens, outras maneiras de mensurar estão presentes. E o objetivo da pesquisa, né, é justamente testar outras maneiras de fazer essa observação. E, claro, com o objetivo de gerar uma informação mais útil para fins de decisão. Tá? Bom, de acordo com o nosso cronograma, é o que eu tinha para falar hoje a respeito desse artigo. Né? Na verdade, era uma discussão que seria feita em sala de aula a respeito do artigo de ativos biológicos. É claro que vocês podem me enviar mensagem, comentários, dúvidas a respeito dessa atividade, tá? Para a próxima aula, né? Ou vou colocar aqui dia 27, tá, pessoal? Na verdade, acho que vai ficar melhor. No dia 27, vou colocar lá, enviar uma mensagem para vocês com mais orientações, né? Aquele artigo que eu postei lá no Stoa, sobre persistência e valor justo, eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas, tá? Eu vou disponibilizar esse material, esses slides no Stoa para vocês usarem. E essa atividade pode ser feita em grupo, tá? Então vocês se organizem, né? Pesquisem, leiam o artigo com atenção. Se precisar consultar material extra, fiquem à vontade e entreguem esse material aí até na sexta-feira, tá bom? Obrigado pela atenção de todos e um abraço.